Oi, meu nome é Júlia e bom, depois de ver finalmente em pleno 2025 a Demi Lovato e o Joey Jonas cantando as músicas de Camp Rock, por que não a gente fazer uma análise do primeiro filme de Camp Rock? Então, bora começar o vídeo. Bom, o filme começa com a Mitty cantando porque iria ter o último dia de aula. E ela fica tentando escolher as roupas que ela vai vestir a todo momento antes de ir pra aula. Só que depois que ela consegue finalmente se vestir, ela vê uma reportagem sobre o Shane Gray na televisão. Ele tinha saído no meio das gravações do Connect Tree e isso poderia custar o seu contrato com a gravadora. E a Mitty tinha deixado vários panfletos pela casa do Camp Rock para ver se a mãe dela deixava ir. Só que eles não tinham dinheiro para isso. E lá na escola, ela encontra sua amiga Sierra e a Mitty fica meio que sem entender o que ela vai fazer no verão, já que ela não vai pro Camp Rock. Inclusive, nessa cena, tem um figurante lá no fundo vestindo uma camisa listrada e um short quadriculado. Eu acho que esse cara aprendeu a moda igual meu pai lá na Itália, né? Porque eles se vestem exatamente iguais. Porque não é possível. Então, quando a Mitty volta pra casa, sua mãe conta que elas vão literalmente pro Camp Rock, só que elas vão meio que pra trabalhar na cozinha. E lá já no acampamento, a Mitty vê a Tess chegando dentro de uma limusine e depois o Bron Cesário, que era o diretor do acampamento, vai dar as boas-vindas a Mitty e a mãe. Só que a Mitty não vê ele porque ela já sai correndo pra lá pra conhecer tudo e todos. Bom, se você tá gostando do vídeo daqui, pensa em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. E legal que a atriz que faz a mãe da Demi é a mesma atriz que faz a mãe da Selena em Feiticeiros de Waverly Place. Imagina se a Selena Gomez não tivesse negado o papel de Mitty, ela seria a mãe dela 2 vezes. Bom, já lá fora a Mitty esbarra na Tess e conhece a Caitlyn. E como boas-vindas, eles vão receber pela primeira vez o Shane Gray. E ele vai ser o instrutor deles. E obviamente, como todo filme de adolescente, tinha que ter um adolescente chato porque ele não queria estar lá. E eu fiquei só tipo olhando a cara do Nick de novinho, meu Deus, nem parece que cortou o coração de 365 mulheres em toda a sua vida, mas tudo bem. Bom, e foi lá no Camp Rock que o Connect Tree começou. E o Bron era tio deles. E o Shane também iria gravar um dueto no final do The Final Jam com o vencedor. E eu acabei de lembrar aqui nesse momento que todo mundo achava lindo o Joey com aquele cabelo liso. E tipo, eu também achava. Mas eu acho bem bonitinho o cabelo dele enroladinho no segundo filme. E cortando agora para a cozinha, a mãe da Mitty pergunta se ela vai cantar no The Final Jam. Só que ela tem vergonha de cantar na frente de um monte de gente. E então ela vai colocar o lixo pra fora e escuta a Tess cantando com as amigas. Mas ela não acha que estão cantando tão bem assim pra poder ganhar. Ah, no caso a Tess. Depois a Mitty canta um pedaço de This Is Me no piano e o Shane escuta. Só que antes disso ele tava meio que querendo ir embora porque as meninas do acampamento estavam correndo todas enlouquecidas atrás dele. Inclusive, se você tá vendo esse vídeo e não conhece a versão em espanhol de This Is Me, fica aqui a dica pra vocês ir lá escutarem. E agora o filme meio que parece A Pequena Sereia, com o Shane tentando descobrir de quem é aquela voz. Porque quando ele chega no piano, a Mitty não tá mais lá. Então a Mitty vai até o quarto que ela tá compartilhando com a mãe e fala que ela precisa de roupas novas. Porque o povo lá meio que era todo rico. Então ela usa uma blusa que era da mãe e vai falar com a Kate. E tipo assim, logo depois ela apresenta a Lola e tem uma apresentação dela. Uma música que eu acho muito chatinha. Então a Tess meio que vai se levar com a Caitlyn e a Mitty fala que seu pai trabalha em uma construção, mas sua mãe é presidente de uma gravadora lá na China, que tava mentindo meio que na cara dura. Bom, e Tess chama a Mitty pra dormir na cabana dela depois disso. Enquanto isso, a Tess liga pra mãe, só que ela tá sempre ocupada. E a Mitty também canta um pedaço de This Is Me pra elas. Só que como ela trocou de cabana, ela precisa acordar bem antes das meninas pra ela poder sair, ajudar a mãe dela na cozinha e poder voltar. E a Caitlyn aconselha a Mitty a não fazer amizade com a Tess. E o Bron acorda o Shane jogando água na cara dele pra ele poder dar a sua primeira aula. E na primeira aula com o Bron, ele faz a Mitty cantar também. E a todo momento do filme falando, mano, esse papel era pra Selena. Só que a Selena recusou e aí a Demi ganhou o papel. Imagina esse filme sendo com a Selena. Que universo paralelo a gente veria? Meu Deus. Porque pra mim, a Selena fazendo a Mitty é que nem o Neo de Matrix sendo interpretado pelo Will Smith. Tipo, nada a ver o Fiofó com as calças, mas tudo bem. Isso porque eu não gosto muito de Matrix, mas tudo bem.
Não falei nada. Então a Tess chama a Mitty pra cantar no coro dela, porque acha que elas têm chance de vencer no jam final. Mano, a Demi fazendo coro. A Demi fazendo coro, beleza. Porque a Tess coloca medo na Mitty de ela cantar sozinha no jam final. Então ela aceita participar do coro. Então ela volta pra cozinha pra poder ajudar a mãe. E o Shane aparece. E ela joga farinha na cara pra ele não reconhecer ela. E sim, essa aqui é, depois de muito tempo, é a primeira interação dos dois no filme. Hello? I can hear you. Hi. Do you work here? Yeah. Ele vai reclamar da comida e ela obviamente bota ele no lugar dele, porque ele tá sendo chato o filme inteiro. Porque ele tava me irritando com esse jeito mimado dele. Mas lá no final do filme a gente entende porque ele tá sendo assim. E o Brown também dá uma outra bronca nele, porque ele perdeu a aula que ele tinha que dar no dia anterior. Então ele vai finalmente dar a sua primeira aula de hip hop. E finalmente o Shane é legal pela primeira vez no filme, depois que o baterista cai no chão. Bom, na hora da refeição, a mãe da Mitty vai falar com ela, com as amigas, e é uma cena muito desconfortável, porque a Mitty finge que não conhece ela direito, mas a mãe não percebe nada, porque obviamente ela não queria que as outras meninas descobrissem toda a verdade. E ela mente de novo, dizendo que a cozinheira já fez comida pra muitos famosos. E o Shane tava assim, ele saiu daquele clipe que ele tava gravando com a Tree, porque ele tava querendo mudar um pouco o estilo das músicas da banda. E agora também tem uma música na fogueira e o Shane vê tudo de longe. E essa também é outra música que eu não gosto. Parabéns. E obviamente a Mitty parece não gostar muito do coro, né? Como eu falei, bem no coro não dá. Então a cena corta pela primeira interação de verdade do Shane e da Mitty. E ele conta pra ela que ele só tocou as músicas que a gravadora quis, que não foi nenhuma que ele quisesse de verdade. E ela fala que gostou da música que ele tava tocando quando ela chegou. E agora vamos para Tess e a Caitlyn brigando no refeitório. E começa uma pequena guerra de comida. Só que o Brown acaba colocando só a Caitlyn pra trabalhar na cozinha. E depois temos a cena que o Shane mostra a música inteira que ele tava fazendo. E ele mostra tudo pra Mitty. E foi nessa cena que na vida real a Dani se apaixonou pelo Joey. E sim, a gente entende Dani. Ele mencionou que ouviu uma garota cantando e que ele lembrou das músicas que ele gostava. Só que depois disso a Mitty volta pra cozinha e a Caitlyn descobre que ela é filha da cozinheira. E depois corta pra noite do pijama e agora temos a incrível cena. She's really good. E quando a Tess percebe que o Shane tá gostando da apresentação da Caitlyn, e ela faz de tudo pra Caitlyn parar, e a Mitty defende a Caitlyn e elas começam a finalmente serem amigas. Então a Caitlyn conta que ela já foi amiga da Tess. E os outros meninos da banda ligam pro Shane, e ele finalmente concorda em gravar uma música com o vencedor do jam final. Então ele avisa pro Camp Rock inteiro que ele está atrás de uma voz feminina. Só que obviamente a vida dele é virar um inferno que todo mundo fica cantando pra ele. E depois o Shane e a Mitty vão andar de barco, mas eles só andam em círculos e ela sabe que ele estava procurando uma garota, mas em momento nenhum ela canta pra ele. E obviamente tem aquela cena da vilãzinha olhando os dois mocinhos ficando com inveja, enfim. E o Shane acha que eles são um pouco parecidos, tem essa questão dele ser famoso, ela ter a mãe lá na China, enfim. Só que nesse meio tempo Tess descobre a verdade sobre a mãe da Mitty e o Shane chama o Connect Tree pra poder cantar uma música no Camp Rock. Music, sim, e os meninos só vão pra lá pra apresentação mesmo. E depois disso, a Tess faz a Mitty contar toda a verdade sobre a mãe dela na frente de todo mundo. E nisso, a mãe dela escuta e o Shane também, ele acha que ela só mentiu pra poder se aproximar dele. E não foi muito bem isso. E o Shane conta pro tio que ele tava procurando alguém que parecia que ele estava apaixonado pela voz, porque a voz não saía da cabeça dele. E nisso a Tess escuta e sabe que é a música da Mitty, porque ela já tinha cantado This Me para as meninas. E agora o dia final tá chegando e a Mitty se sente um pouco solitária, agora que todo mundo descobriu a verdade e meio que se afastou dela. E a mãe da Mitty acha que ela tem vergonha dela, mas a Mitty fala que não, porque ela fez isso meio que só pra se entrosar mesmo, uma vez na vida. E ela também grita com a Tess no refeitório, mandando ela parar
parar de tratar mal todo mundo. E então agora começa a contagem regressiva para o jump final. E no dia do jump final, a Tess entra com o Brown na cozinha, falando que a Caitlin e a Mitch roubaram a pulseira dela, a pulseira da sorte. E ele encontra a pulseira, só que obviamente não foram elas que roubaram. Então ele tira elas de todas as atividades do Camp Rock até o final do jump final. E foque nisso. No caso, até o fim do jump final, né? Pra ficar uma frase melhor. E então o Jason e o Nate, que eram os outros do Connected Tree, aparecem no acampamento para o jump final. E o Shane fala que vai ser hoje, nesse dia, que ele vai descobrir de quem de fato era a cantora. Então a Mitch entende que assim que o jump final terminasse, ela poderia cantar. Então ela sai correndo. Por isso que eu falei pra vocês focarem nisso. Então a Tess, ela é tão insuportável que as outras amigas não vão fazer o coro com ela e ela vai fazer a apresentação sozinha. E os membros do Connected Tree vão ser os juízes no jump final. A ela, que é uma das amigas da Tess, vão fazer parte de um grupo no jump final e vai cantar Hasta la Vista. E a outra música que eu não gosto. Bom, e como você tem que tirar a descrença nos filmes de musicais, porque a ela nunca ensaiou com eles e aparece lá cantando, dançando, a coreografia certinho, mas tudo bem. Abraça o filme. Então depois começa finalmente a apresentação da Tess e ela vê a sua mãe lá na plateia. Só que no final dessa apresentação, e uma aspas, também não gosto dessa música, tá? A mãe dela levanta pra atender o telefone. E isso faz com que a Tess meio que não conseguisse pensar em outra coisa e ela, se embanando na apresentação, cai do palco. E dá pra ver a cara da mãe dela de brava quando isso acontece. E se isso foi pra fazer eu sentir um pouco de pena da Tess, parabéns, filme, não funcionou. E aí, nisso, ela meio que está chorando num cantinho. Eu fiquei, nossa, que peninha. Só que não. E agora, a outra amiga da Tess, a Peggy, sobe ao palco pra cantar. E sim, finalmente, essa é uma música do filme que eu gosto. Então, chega a cena no fim do jump final, onde a Mitch aparece para cantar o icônico This Is Me. This is real, this is me, I'm exactly where I'm supposed to be now. E durante a música é onde finalmente o Shane percebe que a voz que ele estava procurando era sim da Mitch. Então ele sobe ao palco para cantar junto com ela. E legal que a Caitlin só também se lasca no final, né? Porque ela é impedida de cantar e acaba não cantando, mas tudo bem. Só que a vencedora de final é a Peggy. E aí mesmo que a Tess se lascou, né? Porque ficou fazendo tudo isso pra Mitch não ganhar e quem ganha é a Peggy, que tava fazendo parte do coro dela. Parabéns. E a Tess fala pra Mitch e pra Caitlin que ele falou pro Brown que elas não tinham roubado a pulseira dela. Eu fiquei tipo, vai cagar, vai embora. Ninguém quer você aqui. Essa aqui é meio que uma Sharpay da Shopee. A Sharpay é legal, a Tess é uma bosta. É isso. Então, a Mitch e o Shane decidem juntos começar do zero, né? Começar a amizade deles do zero. E então temos a última música do filme, a We Rock. Bom, foi muito legal ver o filme de novo, porque tinha várias coisas que eu não lembrava. E eu odeio a Tess com todas as minhas forças. Eu odiava lá e continuo odiando aqui. Só que no final eu até senti um pouco de pena dela. Aqui eu só caguei mesmo. E ainda bem que ela vai pro Campstar lá no segundo filme e aparece menos, pra eu poder sentir menos raiva dela. E falando no segundo filme, querem que eu faça mais dele? Deixa aqui embaixo nos comentários. E no final, a minha nota é um 8. Bom, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no post, comentar os próximos vídeos aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!